No Hora Extra desta semana, você confere entrevista com o médico perito João Anastácio Dias, que vai falar sobre as polêmicas e os desafios da perícia médica no processo do trabalho. Confira a inauguração do marco histórico da construção da segunda etapa do Complexo Trabalhista de Goiânia. A obra custará 45 milhões de reais. E veja, por fim, a nova sede da Vara do Trabalho de Quirinópolis. A realização da obra só foi possível por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Inaugurado o marco histórico da construção da segunda etapa do Complexo Trabalhista de Goiânia. A obra custará 45 milhões de reais. A Vara do Trabalho de Quirinópolis ganhou sede nova. A obra só foi possível por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal. E no bloco de entrevistas, o médico perito João Anastácio Dias fala sobre as polêmicas e os desafios da prova pericial. O Hora Extra está começando agora. Inaugurado o marco histórico da construção da segunda etapa do Complexo Trabalhista de Goiânia. A obra custará 45 milhões de reais. Ainda como presidente do TRT de Goiás, a desembargadora Elza Cândida da Silveira se emocionou durante a cerimônia que lançou o marco histórico da construção da segunda etapa do Complexo Trabalhista. A desembargadora agradeceu os trabalhadores que estão empenhados na primeira etapa da obra, que envolve a parte de fundação, contenção e construção de parte da estrutura. A previsão é que essa etapa seja finalizada em setembro, para então iniciar a segunda etapa. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, até o momento tudo está ocorrendo conforme o cronograma pré-estabelecido. Nós estamos na primeira etapa, a previsão de conclusão é setembro de 2015 e ela está dentro do cronograma, apesar de 5 meses de chuva e serviços adicionais ao contrato original, a gente está dentro do cronograma e a previsão realmente é setembro de 2015. Cerca de 150 trabalhadores estão envolvidos na execução da obra, que foi iniciada em janeiro de 2014 e tem previsão para estar pronta em 2017. O complexo terá um total de 39 mil metros quadrados de área construída. A segunda etapa, lançada na cerimônia, envolve partes importantes da obra. A segunda etapa está prevista em 10 meses e envolve parte da fachada, vidros, parte de instalação, uma parte de elevadores, uma parte do acabamento propriamente dito. Na realidade, a segunda etapa desse complexo aqui do Fórum Trabalhista, ele começou com uma fundação muito difícil, porque foram 11 metros, né? Teve que fazer as paredes de contenção, foi muito trabalho, né? E a gente percebe que tem muitos trabalhadores na obra, para você ver a grandeza dessa obra. Aqui nessa segunda fase já foram colocados 30 milhões de reais. Nós vamos fazer 4 andares de estacionamento para 700 vagas, porque naquele prédio preto ali eu tenho 1000 funcionários e a metade deles possui um automóvel para se deslocar. Uma obra grandiosa com investimento total previsto de 105 milhões de reais. 30 milhões foram empenhados no ano passado. Outros 45 já estão disponíveis para 2015. E fica até difícil dizer quantas melhorias o novo prédio irá proporcionar. Aqui onde nós estamos vai ser uma continuação daquele lá até aqui, para que os desembargadores mudem desse prédio mais antigo para cá e ali fique a parte administrativa do tribunal, que é muito grande. Ela está dividida em outros prédios na capital que nós pensamos em reunir tudo num lugar só, para ficar mais fácil o trabalho, para ficar melhor, entendeu? A vigilância, tudo isso é importante para nós. A Vara do Trabalho de Quirinópolis ganha sede nova. A execução da obra só foi possível por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal.
A 290 quilômetros de Goiânia, na região sul de Goiás, uma cidade se destaca pelo crescimento econômico. Bem-vindos a Quirinópolis, município de terras férteis, onde estão as duas maiores usinas de álcool e açúcar do estado, que juntas geram mais de 5 mil empregos diretos. População, 50 mil habitantes. Povo simples, acolhedor, que sente orgulho de viver aqui. Para quem sabe viver aqui é bom, porque não falta emprego, as pessoas são as pessoas legais. Eu não devo queixar daqui não. Gosto muito daqui. Não penso nunca em morar numa cidade maior. Você acha que essa é uma cidade que tem crescido muito? Tem bastante. Nos últimos anos, então, nem se fala, né? Para acompanhar esse desenvolvimento, a Vara de Trabalho está de cara nova. Antes funcionava neste prédio cedido pela Prefeitura. Agora tem sede própria. A obra demorou 1 ano para ficar pronta e recebeu um investimento de mais de R$1 milhão. O recurso veio de um convênio com a Caixa Econômica Federal. A Vara de Quirinópolis tem recebido a cada ano um contingente maior de processos em relação ao ano anterior, a média de 20% a mais. E então, como nós trabalhávamos até recentemente em um imóvel cedido pelo município, que era um imóvel adaptado para funcionamento da Vara do Trabalho, ele já não mesmo comportava mais essa demanda tanto de processos quanto de atendimento de forma satisfatória do pessoal que nos procura, tanto os trabalhadores quanto as empresas. O novo espaço conta com estrutura moderna e ambientes climatizados. Na inauguração estiveram presentes magistrados, autoridades políticas, religiosas e servidores da Justiça. Com as novas instalações, o que não vai faltar por aqui é trabalho. Desde que a unidade foi criada há quase 5 anos, o número de ações trabalhistas aumentou em 60%. Só em 2014 foram protocolados mais de 2 mil processos. A maioria deles vem dos trabalhadores da agroindústria. Nós recebemos muitas reclamações relacionadas com horas de transporte, com os intervalos da NR31, com horas extras, intervalo comum, ainda recebemos bastante. Mas é claro, existem também ações das mais variadas possíveis. Além de Quirinópolis, a Vara de Trabalho atende mais 9 municípios: Cachoeira Alta, Caçu, Golvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Paranaiguara e São Simão. Segundo o prefeito, a obra é um presente para a cidade, que dia 22 de janeiro comemorou 71 anos de emancipação. É uma sede moderna que vai atender realmente a todas as nossas expectativas e a gente fica muito feliz em saber que no dia do aniversário da cidade, que é 22 de janeiro, nós podemos comemorar a inauguração dessa sede. Depois de apresentar as novas dependências aos visitantes, a presidente do TRT de Goiás comemorou a nova conquista da Justiça do Trabalho. Essa foi uma das últimas inaugurações do seu mandato. É uma conquista imensa inaugurar uma vara com melhores condições de trabalho, tanto para o trabalhador, o nosso servidor público, quanto para o jurisdicionado e para os advogados. É uma honra para mim hoje estar na presidência do tribunal com uma equipe tão boa que me ajudou a conquistar esse sonho aqui. Eu realmente apliquei em 8 cidades e estou muito feliz que Quirinópolis eu consegui inaugurar. E no próximo bloco vamos conversar com o médico perito João Anastácio Dias sobre os desafios e as polêmicas da perícia médica no processo do trabalho. Voltamos em instantes. Um dos aspectos mais polêmicos na instrução processual diz respeito à prova pericial, que pode ser facultativa ou obrigatória. São vários os desafios do perito na confecção de laudos médicos. E o problema envolvendo o pagamento dos honorários periciais ainda é grande. Sobre este e outros assuntos envolvendo a perícia médica no processo do trabalho, nós conversamos hoje com o médico João Anastácio Dias, especialista em medicina do trabalho e diretor da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Seja muito bem-vindo à Hora Extra, doutor João. Obrigado e agradeço a oportunidade. Doutor João, o que vem a ser a perícia médica? Nós consideramos, num sentido amplo, a perícia médica como todo ato médico
ou todo exame médico realizado por médico que tem a finalidade de contribuir com a autoridade, seja administrativa, policial ou judiciária, contribuir para que ela chegue na missão que ela, né, lhe é atribuída. Qual a importância hoje para o processo do trabalho da perícia médica? Como nós temos ainda, infelizmente, no nosso país, um número elevado de acidentes do trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, para se definir a correta e específica correlação entre um agravo à saúde, entre uma lesão e o trabalho, é fundamental a prova pericial. E essa é a atribuição do perito, né, do perito médico, de dar ao magistrado os elementos que ele necessita para que ele possa julgar a causa e definir melhor dentro de um conceito de reparação integral do dano, né, de tal forma que a vítima ela não fique, sob nenhuma hipótese, sem ter o seu dano reparado, mas que também o agente causador não indenize mais do que lhe cabe. Então, para que se chegue realmente num equilíbrio e numa harmonização, a contribuição da perícia médica é muito importante. A perícia médica hoje no Brasil é um ato privativo, é um ato médico? Nós temos uma lei que trata especificamente dessa questão. Hoje a lei determina que a perícia médica ela tem que ser realizada por médico. Certo. Isso está sendo cumprido no Brasil, doutor João? Nós temos, assim, existem, como o país é muito grande, existem locais que a perícia médica é realizada por outros profissionais de saúde. E existem situações que são provas também específicas, que seriam perícias técnicas. Mas o que a legislação indica é que, sendo médica a perícia, ela deve ser realizada por médicos. E quais os principais desafios e questões, né, do dia a dia do trabalho do perito que ele enfrenta no processo do trabalho? A perícia ela envolve muitas dificuldades em termos de obter dados que fazem parte do passado, documentações, exames, às vezes o histórico do periciado, do trabalhador, questões até relacionadas a possíveis casos de simulação, de simulação. São alguns dos desafios que o perito enfrenta. Para isso, cada vez mais nós temos solidificado o conceito, o critério da importância do perito ele se aprimorar. O perito ele tem que estar continuamente aprimorando a sua técnica pericial, as suas metodologias periciais, para que ele possa realmente contribuir com qualidade pericial. Muito bem, doutor João. Há um problema crônico a respeito do pagamento de honorários periciais. Os peritos vêm sofrendo constantemente com isso, já que diante da demanda se observa atualmente que os recursos orçamentários não têm sido suficientes para atender as requisições que são feitas, né? Quando o reclamante é o sucumbente, né? A União arca com esses honorários. O que pode ser feito com relação a isso? Eu poderia situar a gente em relação a esse problema? Essa é uma dificuldade que nós temos em diferentes esferas, mesmo na Justiça Federal, no caso da Justiça do Trabalho e especificamente no estado de Goiás, eu vejo que nós tivemos uma melhora importante, até porque o perito, para ele executar, para ele fazer a perícia, ele já tem custos. Então nós temos assim atualmente no estado de Goiás e na Justiça do Trabalho os casos em que o juiz ele designa ou arbitra os adiantamentos periciais. Isso tem ajudado muito, porque aí o perito isso já cobre os custos da perícia, já tem parte dos honorários propriamente ditos e que depois, oportunamente, no decorrer do processo, o perito ele recebe a parte restante. Ou seja, no TRT de Goiás já é tranquila a questão do adiantamento dos honorários. Isso é pacífico e é possível? Eu tenho notado que sim e a meu ver, melhorou muito no estado de Goiás. E quais são as dificuldades enfrentadas pelo perito para se chegar ao laudo médico, né? A questão mesmo do profissional, da questão técnica? Além da questão técnica propriamente dita, a dificuldade em obtenção de dados do trabalhador, dados da empresa, é muito importante a formação do perito, ele aperfeiçoar e aprimorar a sua técnica, porque o laudo médico
o laudo pericial ele tem que traduzir toda a qualidade pericial. E é para isso que se incentiva muito, e isso também, de certa forma, se relaciona até com a questão dos honorários periciais, porque o perito ele tem que estar constantemente aprimorando, ele tem que estar fazendo cursos de atualização, de aprimoramento, participando de congressos na área de perícia médica, para que ele possa realmente acompanhar a evolução dos conhecimentos e fazer um trabalho com qualidade pericial. Doutor João, diante das dificuldades encontradas pelo perito, né, na elaboração do laudo médico, existem hoje, a gente pode dizer que existem profissionais suficientes para atender às demandas da justiça? Eu acredito que ainda há uma dificuldade do juiz, muitas vezes, em nomear peritos. O ideal, e é o que indica a legislação, o perito ele é da confiança do juiz. Eu acredito que, e uma vez que se constata que o juiz tem dificuldade em nomear peritos, quanto mais se a gente falar em peritos da sua confiança. Por outro lado, nós entendemos, é um critério que também que se vem chegando a um consenso, a um entendimento, de que a perícia ela requer técnicas e metodologias específicas, de tal forma que não necessariamente um excelente médico, ele pode ser cardiologista, psiquiatra, ortopedista ou outra especialidade médica, não necessariamente ele vai ser um excelente perito. Ele pode ser excelente na parte assistencial, por exemplo, no atendimento dos seus pacientes. Mas a perícia, além do conhecimento da área médica propriamente dita, ele tem que ter conhecimentos da área do direito, dos atos processuais, ele tem que ter conhecimentos de técnicas, metodologias periciais. No caso que envolve a justiça do trabalho, ele tem que ter conhecimentos da medicina do trabalho para poder realmente ter um laudo que tem uma avaliação integral e que tem uma boa qualidade. E há cursos para o profissional médico para ele chegar a realizar uma perícia? Sim, tem vários cursos, tanto de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de pós-graduação, cursos específicos sobre avaliação do dano corporal e que são muito importantes até para que nós possamos melhor equilibrar e harmonizar. Muitas vezes, quando casos similares têm avaliações periciais muito distantes entre si, existe o risco até de comprometer a própria justiça. Então, para isso que é muito importante termos uma uniformização em termos de técnica pericial. E para isso é importante o aprimoramento dos médicos peritos. Ok, doutor João. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Hoje conversamos com o médico João Anastácio Dias sobre os desafios e as polêmicas da perícia médica no processo do trabalho. Até já! O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o médico João Anastácio Dias. Ele é diretor de título de especialista da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANTE. Estamos conversando sobre as polêmicas e os desafios da prova pericial no processo do trabalho. Doutor João, qual a importância da interface entre o juiz e o perito? O médico perito, ele avalia o dano e o magistrado ele analisa e ele decide quanto a possível indenização ou não. Para que haja um equilíbrio, uma perfeita harmonização e uma equidade na justiça, é muito fundamental essa interação entre o magistrado e o perito para que se possa chegar a uma prova pericial que realmente traduza o que a justiça requer para chegar ao seu objetivo. Os peritos se socorrem de alguma metodologia para a avaliação do dano corporal? Sim, isso é fundamental. Se nós olharmos, às vezes, casos similares, eles têm que ter uma certa linha de desenvolvimento da própria metodologia pericial. Isso para que se possa ter uma harmonização e chegar realmente ao objetivo que é produzir justiça. Por isso é muito importante a técnica pericial.
Um perito, ele não pode ficar somente numa hipótese ou algo que é uma impressão, muitas vezes até um achismo. Ele tem que ter critérios específicos e para que ele tenha esses critérios específicos, é fundamental, de fundamental importância, ele desenvolver uma boa técnica pericial. E como definir, doutor João, a relação do nexo causal com a doença adquirida pelo empregado? Nós entendemos, em palavras mais simples, o nexo causal como a relação de causa e efeito que existe entre o dano e aquele possível agente causador. O nexo causal ele é uma das partes mais nobres e mais difíceis da perícias médicas. É muito importante também ressaltar, porque muitas vezes passa despercebido, mas na verdade nós lidamos com dois nexos causais, que muitas vezes, na grande maioria dos casos, são sinônimos, mas que podem também ser diferentes. Nós temos, por um lado, o nexo causal médico, que está relacionado à imputabilidade médica, é uma questão muitas vezes da etiologia da doença ou da lesão, e por outro lado nós temos o nexo causal jurídico, que é a responsabilização daquela origem ou daquele ente, aquela entidade ou aquele agente causador. Muitas vezes são sinônimos, mas muitas vezes esses dois nexos causais têm diferenças entre si. Por isso que é considerado de fundamental importância e é algo que o perito ele deve realmente oferecer ao juiz todos os elementos para que o magistrado possa realmente decidir com relação ao nexo causal. Só para entender, você está falando da diferença entre uma doença que foi desenvolvida pela atividade e uma doença que o trabalhador já tinha antes. Seria mais ou menos isso? Não, no nexo causal, quando nós olhamos do ponto de vista médico, o médico ele vai na etiologia, na fisiopatologia, na evolução da doença. Já o magistrado, o nexo causal, ele vai no sentido da responsabilização daquele agente causador. Muitas vezes são são questões que caminham juntos, mas há situações em que eles são diferentes. Então é muito importante que o perito, quando ele produz o laudo pericial, ele tem que não só entender do nexo causal médico, mas ele tem que ter a noção também do efeito que esse nexo causal médico vai influenciar o nexo causal jurídico, para que se possa chegar num equilíbrio e o que nós sempre falamos, a questão da equidade e da harmonização, para que nenhuma das partes saia prejudicadas. Doutor João, quais são as doenças que mais afetam hoje o trabalhador? Quais são os casos que o senhor mais lida no dia a dia no processo do trabalho? Entre as doenças que mais afetam os trabalhadores no Brasil, naturalmente nós temos um impacto muito importante das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, infarto, a diabetes. Nós temos também indicadores extremamente elevados em termos de violência urbana, que também muito nos preocupa. Por outro lado, nós temos as doenças relacionadas ao trabalho. Tanto as doenças que vêm acompanhando toda a história do desenvolvimento do país, doenças muitas vezes até consideradas clássicas, já descritas há muito tempo, mas nós temos também, com o surgimento de novas tecnologias, muitas vezes o surgimento de novos agravos à saúde, de tal forma que é muito dinâmico e é muito importante atuar também na parte não só pericial, mas na parte preventiva, em termos de saúde do trabalhador, em termos de saúde e segurança do trabalho. Doutor João, muito obrigada pelos esclarecimentos, sempre importantes, sobre perícia médica. Eu que agradeço. Obrigado. Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Hoje conversamos com o médico João Anastácio Dias sobre a importância da prova pericial no processo do trabalho e seus desafios. Você também pode acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook ou pelo Twitter. Até a próxima semana.